Aleluia. Verdadeiramente, verdadeiramente o Senhor está aqui. Seja bendito o teu nome, Jesus. Isaías 52, e a partir do verso 1, quem achou, diga amém. Desperta, desperta, ó Sião, se vista de força, coloque suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacode para longe a sua poeira, levante e sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes do seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Diga glória a Deus por essa palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, te damos graças, Senhor. Te damos graças porque a tua palavra é poder, a tua palavra é viva e ela é eficaz. Te damos graças, Senhor, porque a tua palavra é o poder, Senhor, que opera em nós a fé, que aumenta-nos a medida de fé nessa noite. E nós possamos ter compreensão e entendimento da tua palavra, Pai. Que o Senhor venha nos revelar nessa noite o teu querer e a tua vontade. Manifeste-se aqui, Senhor. E à medida, Pai, que recebemos a tua palavra em nosso coração, nós carregamos a convicção. Tu és o mesmo e não mudou. O Senhor continua a fazer as obras. O Senhor continua a operar de forma extraordinária. O Senhor continua, Senhor, surpreendendo a vida do seu povo. Eu te louvo nessa noite, ó Pai. E revela, Senhor, a tua palavra e que somente o teu Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Se assenta no seu lugar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmão, só vou pedir para vocês ficarem à vontade para adorar o Senhor, só para eu tomar um gole de água aqui, por favor. Fique à vontade para glorificar o Senhor nessa noite. Nosso Deus é bom. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Isaías 52. E o contexto dessa palavra, nós vamos encontrar Jerusalém. Quando a Bíblia fala de Sião, a Bíblia está se referindo a Jerusalém, a cidade santa. O povo de Deus estava ali naquele lugar, uma nação amada pelo Senhor. Amém? E o contexto dessa palavra é um povo que está debaixo de opressão dos povos inimigos, rodeado de inimigos para invadir, para saquear, para tomar posse, para tomar aquela terra. Esse é o contexto de Sião, de Jerusalém, da cidade santa, cativa debaixo de opressão de povos inimigos. E o Senhor, através do ministério profético de Isaías, vem trazer uma palavra. E a palavra do Senhor é um despertamento à nação, ao povo de Deus, dizendo: desperta. Um alerta do Senhor. Um convite para prestarem atenção. Quando alguém nos desperta, é porque algo está para acontecer. Amém? Quando você é despertado para algo, você já se desperta porque tem uma expectativa daquilo que vai acontecer, daquilo que você precisa ir fazer. Existe um evento após a chamada de despertamento. Amém? E nós, como igreja, nós carregamos uma expectativa. Porque o Espírito do Senhor tem falado. O Espírito do Senhor tem falado à sua igreja. E nos comunicado nesse teor. Despertem. Despertem. É nesse mesmo teor que o Espírito do Senhor está se comunicando a gente nessa noite. Porque existem coisas que estão para acontecer. Amém? Existem coisas que já estão no coração de Deus, determinadas pelo Senhor, para que elas aconteçam. E nós precisamos despertar, porque o tempo já está próximo. Amém por isso? O tempo está próximo. E nesse contexto de Isaías 52... a comunicação da palavra, da mensagem profética para Israel, era para que eles se despertassem. Se despertassem porque entre eles
se levantaria um Salvador. Depois você pode ler a continuação dos versículos, o capítulo 52 na sua casa, e você vai entender o contexto dessa mensagem do Senhor através de Isaías. Comunicar ao povo que o Messias, o Salvador, aquele que libertaria, estava prestes a aparecer, estava para vir. Então, em outras palavras, o que Deus havia dito a Israel é que a esperança não havia morrido. É que ainda havia esperança, ainda havia possibilidade de livramento, havia possibilidade de total libertação. Fala assim comigo, total libertação. Deus não faz nada pela metade. As coisas que Deus faz é completa. São progressivas, porém completas. Amém? São progressivas. Nós vamos vendo Deus trabalhando em áreas da nossa vida de forma progressiva. Alguns têm uma experiência de algo mais imediato, mas outras pessoas você vai ver de forma progressiva do agir, do trabalhar, do tratar de Deus. A mensagem de Deus para Israel era esse: desperta, desperta, Sião, se vista de força. Porque quando estamos dormindo, irmãos, estamos vulneráveis. Quando estamos dormindo, somos presa fácil. Amém? Quando estamos dormindo, nós estamos sem munição. Não estamos vigilantes, não estamos atentos. Nós estamos a bangu do que está acontecendo. Estamos numa condição sem preparo quando estamos dormindo. Não temos reflexo. Não temos entendimento do que está acontecendo. Dormindo, estamos sem consciência. Amém? O Espírito do Senhor está comunicando ao povo: desperta, se vista de força, coloque suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Você já teve a experiência, é óbvio, de acordar atrasado do teu trabalho? Você tem um horário que você acorda todo dia ali, ó, né? Mas justamente aquele dia o despertador tocou, você não ouviu, e de repente num susto, o que você faz? Qual é o teu comportamento quando você é despertado repentinamente e você precisa logo ir para o ponto de ônibus, pegar o seu carro? Então, você já sai pela casa colocando calça, colocando camisa, você sai para o quintal abotoando, né, botão. Houve um despertamento. Um despertamento que traz junto com isso ações. Amém? Que traz junto com isso ações. Então é isso que o Senhor está falando: desperte, desperte. O contexto dessa Jerusalém era uma Jerusalém debaixo de opressão. Por isso eu quero fazer uma pergunta para vocês essa noite. Onde você enxerga? Aonde você está enxergando hoje opressão do inimigo na sua vida? Qual é a área da sua vida que você enxerga essa opressão? Em que área da sua vida você está se sentindo oprimido pelo inimigo? Você consegue analisar isso? Você consegue identificar? Talvez algumas áreas da sua vida está fluindo. Você está dando conta. Você está vendo as coisas acontecerem, mas determinadas áreas da sua vida você está vendo debaixo de uma opressão. Está difícil. É difícil resolver, difícil dar o próximo passo. Está difícil resolver essa situação. Está difícil viver de uma forma leve. Está difícil viver de uma maneira que veja as coisas de Deus fluindo na sua vida. Quais áreas da sua vida você está enxergando opressão? A mensagem profética de Deus para a nação de Israel foi dizer também a eles: há um despertamento. Vocês precisam acordar para algo que está para acontecer. Coloquem suas roupas, se cinjam de força e arranquem as cadeias do seu pescoço. Seria tão mais fácil, irmãos. Seria muito mais fácil se essa palavra tivesse num verbo imperativo. Um verbo imperativo é uma palavra de ordem, amém? Imperativo é ordem. Seria tão mais fácil se o próprio Deus falasse assim: eu tirarei as cadeias dos vossos pescoços. Seria tão mais fácil, não seria? Mas a palavra profética para um despertamento, ela traz sobre nós uma responsabilidade. Existem coisas que somos nós que vamos identificar, e vai ser a nossa decisão arrancar.
vai ser a nossa decisão entender que algumas coisas que nós estamos trazendo não combinam mais com essa temporada nova que Deus está trazendo para nós. Não servem mais. Algumas coisas têm que ser arrancadas. Amém? Para que a gente não corra o risco de ver Deus arrancar e depois nós vamos lá, voltar em Deus e pegar de volta. Oh Deus, o Senhor fez algo na minha vida aqui que eu não gostaria que fosse assim. Oh Deus, tem algo que você tirou aqui da minha vida que eu não queria que saísse. Nós vemos Deus tirar e nós caímos no erro e na ignorância de irmos até Deus pegar de volta. A palavra profética traz responsabilidade sobre a igreja. Cadê a igreja do Senhor aqui? A palavra profética, escutem, a palavra profética, ela responsabiliza a igreja. Tem coisas que Deus poderia fazer sozinho, mas Ele escolheu fazer com a gente. Tem cadeias que estão no seu pescoço até hoje, que é o céu que está dizendo, é você que vai tirar. É você que vai arrancar isso. É você que vai se posicionar. É você que vai tomar uma decisão. É você que vai abrir a porta e despedir. É você que vai até lá e conserta. É você que vai colocar a casa em ordem. Não espere de Deus pegar uma vassoura da tua mão e fazer a faxina, que é você quem tem que fazer. Não espere da parte de Deus vir com seus anjos cheios de produto de limpeza para poder fazer aquela faxina que precisa acontecer quando o Senhor está dizendo, coloque em ordem a tua casa. Coloque em ordem a tua casa. A palavra profética nos responsabiliza. E o posicionamento é assumir responsabilidade diante do que Deus está falando. Isso é a resposta. Se o Espírito do Senhor está nos comunicando algo, o que nós estamos respondendo? Se o Espírito de Deus está comunicando algo em relação à igreja, a esse tempo, a essa estação, a um novo que Deus está fazendo, qual é a nossa resposta? Nós temos duas escolhas: ou continuar dormindo, acorrentados, reféns da inconsciência, ou então despertar do nosso sono, dar ouvidos à palavra profética do que está acontecendo, e entender que a esperança não morreu, mas o Messias está vindo para estabelecer o seu reino e a sua justiça. Você crê nisso, amém? Quais são as áreas da sua vida que você identifica essa opressão? Imobiliza você, paralisa você. Você sabe qual é o próximo passo, você sabe. Você sabe que você precisa colocar em ordem, mas não tem força. Está refém, está com cadeia no teu pescoço. Cadeia no pescoço significa que não tem nem força para tomar direções. Cadeia no pescoço é outro que te guia. É outra pessoa que guia você. Sabendo do caminho certo, sabendo do próximo passo, sabendo do que precisa ser feito, mas outras coisas estão guiando você. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, nesse ambiente de graça, para dizer, a partir de hoje, arranque as cadeias do seu pescoço. Arranque as cadeias do seu pescoço. Ó, onde você enxerga cadeias no seu pescoço? Quais áreas da sua vida ainda não estão em liberdade? Quais as áreas da sua vida ainda não estão em liberdade? Pastor, você está perguntando algo aqui, eu estou meio perdido. Eu estou pensando aqui, eu não estou conseguindo identificar qual é a área da minha vida que ainda está preso, que está em cadeias, que não está em liberdade. Eu vou ajudar você a pensar. Como é que você percebe se alguma área da sua vida ainda está presa? Quero que você guarde isso no teu coração. Analisando as suas reações. Analise as suas reações. Como é que você reage quando determinado problema acontece? Como é que você está reagindo quando você se sente confrontado? Como é que você está reagindo quando você está sendo pressionado por alguma situação? Qual é a tua reação debaixo de pressões? Quando você analisa as suas reações, você identifica se essa área está em liberdade ou se essa área ainda está presa.
Qual é o teu comportamento quando alguma situação acontece? Você ainda está escravo da resposta? Bateu, levou? Ah, pastor, a gente é crente, mas não é bobo. Você já falou isso? Tá risadinha, Deus viu que você falou já. A gente é crente, mas não é bobo. A gente quer justificar. Precisamos de libertação naquela área, mas nós estamos justificando dizendo, eu sou crente, mas não sou bobo. E as situações estão repetindo na sua vida. E as suas reações são a mesma, elas não mudam. Não está sendo transformado, não tem transformação nenhuma. Está carregando cadeia, corrente no seu pescoço. Porque você sabe o que precisa fazer certo. Mas só que cadeias no teu pescoço te levam para outro lugar, te levam para outro caminho, te impulsionam para um outro tipo de comportamento. E ao invés de você dar ouvido ao que o Espírito do Senhor está dizendo, você se vê repetindo os mesmos processos. Entra ano, sai ano e a mesma coisa. Deus tem culpa disso? Pergunta para o teu irmão, Deus tem culpa disso, irmão? Carinhosamente fala para ele, não. Não. Deus não tem culpa disso, irmãos. Deus não tem culpa disso. É a nossa falta de posicionamento. É a nossa falta de posicionamento. Então, você percebe isso através das suas reações. Pastor, não seria através das ações? Não. Porque ações são planejadas. Você planeja para agir, amém? Reações? Reação é o que você é na hora. Reação é só externar o que você é. Reação é a tua essência ali em jogo. É externar o teu caráter, é externar a sua essência, é externar quem você é. As ações você planeja, as reações não. Elas vão dizer quem você é. As reações, elas vão revelar o teu coração. Elas vão revelar o teu coração. Existe alguma área da sua vida que ainda não está em liberdade? Você ainda está sendo escravo dessa situação? Você ainda está sendo escravo dessa palavra torpe que não sai da sua boca? Pastor, eu falei porque estava nervoso. Pastor, eu falei porque é a forma que eu me alivio, eu fico leve. Você fica leve e ofende o Espírito Santo? Compensa esse peso? Não compensa. Ah, pastor, falou de mim, eu vou lá falar também. Eu vou lá falar também, na mesma medida, não vou levar desaforo para casa. Não leve desaforo para casa, entrega tudo na cruz. Entregue na cruz. A nossa preocupação, irmãos, temos estado diante do Senhor, para aquilo que Deus Ele quer fazer, para aquilo que Deus quer realizar no nosso meio, para aquilo que Deus, preste atenção, para aquilo que Deus quer manifestar no nosso meio. Há uma preocupação, porque nós queremos que cada um de nós que estamos aqui, que a igreja de Cristo, ela dê uma resposta para o que Deus está falando. É bom ouvir a Deus, sim ou não? É bom ouvir a Deus? Melhor ainda, Deus quer ouvir a tua resposta. Melhor ainda, Deus quer ouvir a tua resposta. Não vamos ser tão enganadores de nós mesmos, ao ponto de estarmos aqui, ouvirmos uma palavra, ao ponto de estarmos aqui, orarmos sobre áreas da nossa vida, ao ponto de estarmos aqui, cantarmos as músicas do Senhor, de estarmos aqui, chorar e aplaudir, pular e dançar, mas passar por essa porta e não ter transformação nenhuma. A casa está bagunçada, não coloca o casamento em ordem, pai não honra filhos, filhos não honram pais. Está devendo meio mundo, não se organiza, não se planeja, não faz a programação, sabendo que quando você honra o outro, está honrando o Senhor. Amém? Está honrando o Senhor. Vivemos a vida sem esforço de mudança nenhuma. Como se o Evangelho fosse uma água com açúcar, que você entra aqui dentro nervoso, e ouve uma palavra como tomar uma água com açúcar para te acalmar, mas chega lá fora e não muda nada. Pelo contrário, irmãos, o Evangelho é um convite para que eu e você corra riscos, para que eu e você comece a correr riscos. E quer começar a correr risco? Se posicione e coloque em ordem a tua casa.
Se posicione e coloque em ordem esse teu relacionamento. Se posicione e coloque em ordem as áreas da tua vida. Faça uma análise. Qual é a área que está em cadeia? Você está refém dessa situação. O Senhor pode ter teu dom, o Senhor pode ter tuas habilidades, mas você ainda está preso porque Deus não pode ter o teu tempo e nem teu dinheiro. Deus não pode ter a tua administração, Deus não pode ter outras coisas porque você está preso. Preso. E Deus está falando com Israel, com Jerusalém, com o seu povo: solte as cadeias do seu pescoço. Qual é a tua postura debaixo de pressões? Como é que você se comporta debaixo de pressão? Talvez o teu contexto hoje é sendo pressionado lá naquele local de trabalho. Você está sendo pressionado dentro de uma sala de aula. Você está sendo pressionado pela tua família. Você está sendo pressionado pela tua própria mente. Qual é a tua postura debaixo de pressões? Em nome de Jesus. São nesses momentos que percebemos através da nossa postura se somos livres ou se somos reféns. Se foi para a liberdade que Cristo nos chamou, por que você ainda está preso? Se foi para a liberdade que Cristo nos chamou, por que volta e meia você ainda está cometendo esse pecado, esse comportamento? Se foi para a liberdade que Cristo nos chamou, por que nós só queremos que o outro mude, a gente nunca quer mudar? Se foi para a liberdade que Cristo nos chamou, por que nós escolhemos a lama e nos lambuzamos nela, nos envolvemos nela, ao invés de reconhecer o pecado e dizer: Senhor, essa área está sendo difícil, essa situação está me roubando de Ti, eu estou sentindo preso nessa área, eu preciso do Teu perdão, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso de arrependimento. De arrependimento. Irmãos, nós somos tão covardes quando pecamos, mas nós somos tão corajosos quando confessamos. Nós somos covardes quando pecamos, porque sabemos que isso desagrada o Senhor, e mesmo assim a gente vai. E mesmo assim a gente fala. E mesmo assim a gente quer lutar pela razão, não é? A gente vai, briga, fecha a cara, comete aquilo, se entrega. Somos tão covardes para pecar. Precisamos agora ser corajosos para se arrepender. Precisamos de coragem para dizer: eu preciso mudar. Precisamos ser corajosos para dizer: Senhor, não importa o risco que eu vou passar, mas se é por Ti, é por causa de Ti, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Você é livre ou é refém? Pecados, vícios, vida em oculto, imoralidades, podem demonstrar que ainda não estamos livres. Essas coisas que estão acontecendo dia a dia, e que você se vê sempre cometendo, sempre caindo naquilo, sempre voltando para aquilo, são essas coisas, irmãos, que demonstram que ainda não estamos livres. Mas eu vim pregar o Evangelho de Cristo aqui essa noite. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa mensagem. O Evangelho é a boa nova de muita alegria. E o Senhor te trouxe aqui, por favor, olhe para cá, todos, por favor. A boa notícia está dizendo para nós nessa noite: se você está em cadeias, Jesus está aqui para te libertar nessa noite. Jesus está aqui para te libertar nessa noite. Precisamos ter essa consciência. Em nome de Jesus. Israel, debaixo de opressão, estacionou, estagnou, ficou inconsciente, porque não havia em Israel esperança de um Messias, a esperança de um Salvador, de alguém que se levantasse para livrá-los daquela opressão. Mas nós carregamos uma verdade, porque esse é o Evangelho. A palavra do Senhor vai dizer que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Se manifestou
Você não precisa abrir. Isaías 51, capítulo antes, e o verso 9. Vai dizer que o braço do Senhor agora foi revelado. Fala assim comigo: o braço forte do Senhor foi revelado. Diga glória a Deus por isso. Isaías, antes de acordar Jerusalém, antes de despertá-lo para o próximo evento, para o próximo passo, para um novo tempo, no capítulo anterior, Isaías 51, 9, Deus já está dizendo que vai se revelar o braço forte do Senhor. O braço forte do Senhor. Quem é o braço forte do Senhor? Isaías 53, 1 responde. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Os próximos versículos começam a relatar a vida do Messias, aquele que haveria de vir, aquele que se fez homem como nós, aquele que de forma foi visto em forma humana e habitou entre nós. Isaías começa ali no capítulo 53, descrever a vida do Messias, descrever a trajetória do Messias, descrever o sacrifício do Messias e a recompensa que o Messias traria. E ele vai dizer: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Se revelou o braço forte do Senhor. Aleluia! Fala para o teu irmão: Jesus veio, irmão. Jesus veio. É a boa notícia. Isso é o Evangelho. A boa notícia é que Jesus veio. Por que nós podemos hoje nos posicionar e sacudir essa poeira? Essa poeira do pecado, do desânimo, da falsa crença, da ignorância. Por que nós podemos tocar as nossas vestes de humilhação e arrancar as cadeias do nosso pescoço? É simples, porque Jesus veio. Jesus veio, louvado seja Deus por isso. Ele veio vencer as nossas guerras, irmãos. Ele veio fazer aquilo que eu e você não somos capazes de fazer, porque Ele venceu tudo isso por nós. É difícil para você, mas não foi difícil para Ele. É impossível para você, mas não é impossível para Ele. Antes que houvesse dia, eu era, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! Se revelou o braço forte do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos entender um pouco o contexto? Por que a mensagem profética de Deus através de Isaías, trazendo a Jerusalém uma nova notícia, é porque ele tinha uma imagem, ele tinha um contexto. Preste atenção. Quando uma nação era convocada para a guerra, as cidades antigamente elas eram muradas, muralhas grandes, altas, cercavam a cidade para protegê-la dos inimigos. Sentinelas eram homens qualificados, treinados para ficar em volta daqueles muros, nos muros, para olhar se de algum lado vinha algum inimigo para atacar. Quando uma nação era chamada para a guerra, os homens de guerra saíam, ficavam dentro das muralhas, dentro da cidade, apenas mulheres, crianças, os idosos e os doentes. Esses não saíam para a guerra, porém todos os homens com armamento saíam para a guerra. Agora imagina, irmãos, imagina você dentro de uma cidade murada. A sua nação foi convocada para uma guerra, e acontece que todos os homens saem. Dentro da cidade só estão aquelas pessoas específicas esperando uma mensagem. Qual era a expectativa da mensagem? O rei que foi com o nosso exército venceu. Essa era a mensagem que eles esperavam, de que o rei havia vencido na guerra para retornar para o seu povo. Tenta imaginar, irmãos, sentinelas que ficavam nos muros, ficavam olhando para ver se um mensageiro vinha do campo de guerra. E dependendo de como o mensageiro vinha, eles já sabiam da resposta. Se o mensageiro vinha desanimado, significava que o rei havia perdido. Significava que o exército havia sido derrotado em guerra. E se o exército havia sido destruído lá, era só uma questão de tempo
para que o inimigo invadisse aquela terra e matasse e acabasse com tudo. Tenta imaginar, irmãos. Agora imagina que de repente, debaixo desse terror da espera, da expectativa, ganhou ou não ganhou? Será que vencemos ou não vencemos? Será que perdeu ou não perdeu? Daqui a pouco ao longe vem um mensageiro, alguém muito feliz, e vem se aproximando da cidade trazendo a notícia. Ó, diga para todos, o nosso rei venceu. O nosso rei venceu. Imagina a alegria, irmãos. A alegria que aquela cidade, que aquela nação ficava. O nosso rei venceu. Foram para a guerra e o nosso rei venceu. O mensageiro trouxe a mensagem. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Estávamos debaixo da opressão, refém do pecado, escravo de Satanás, caminhando para um destino de uma morte eterna, mas de repente uma mensagem, um mensageiro veio com muita alegria dizendo, aquilo que seria morte para vocês, vai ter vida, o rei venceu por nós. O rei venceu por nós. Isso é motivo de muita alegria. A cidade se alegrava, pois havia sido liberta do seu opressor. Seriam libertos da exploração, seriam libertos dos impostos injustos, seriam libertos de toda aquela opressão. Quando a cidade vencia, sabe o que acontecia? O povo poderia livremente, fala comigo, livremente. Eles poderiam livremente agora plantar, colher e habitar. Olha aí para a sua vida. Você está plantando? Você está colhendo? Você está habitando? Se o nosso rei venceu, e se nós entendemos essa mensagem, por que não plantamos? Por que não colhemos? E por que ainda não habitamos? A graça de Deus te trouxe para você ouvir essa palavra. O rei já foi vencer, ele já venceu no nosso lugar. Ele te fez livre do teu inimigo. Ele te fez livre do teu opressor. E quando Ele nos dá essa liberdade pela sua vitória na cruz, Ele está dizendo para mim e para você, agora você pode plantar, agora você pode colher, e agora você pode habitar. Você pode. Quando eu falo de habitar, é de estabilizar e multiplicar. Multiplicar. Nós precisamos viver essa verdade. Nós podemos livremente ir ao campo, plantar, colher, crescer, habitar, multiplicar, expandir. Amém? Diga glória a Deus por isso. Nós podemos, irmãos, porque nós temos um rei que venceu por nós. Colossenses capítulo 2, verso 15. Vamos ler junto essa palavra? Colossenses capítulo 2, o verso 15. Louvado seja Deus. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Isso foi o que aconteceu na crucificação, amém? O que aconteceu na crucificação, quando Jesus ali se entregando naquela cruz, tomando sobre si todo o pecado, todas as doenças, todo o mal. Mas na cruz estava acontecendo exatamente isso. Jesus estava publicamente expondo ao desprezo esses principados e potestades do mal, poderes, influências, demônios, que atuam para trazer cativeiro, para trazer prisões em áreas da nossa vida. Você está entendendo? Preste atenção aqui. E na cruz do Calvário, toda a entrega de Jesus se resultou em triunfo, em vitória. Despojar é tomar o que foi tomado. Então aquilo que foi tirado de você, aquilo que foi roubado de você, na cruz, o Jesus despojou, retirou das mãos do inferno a minha vitória e a sua vitória. Na cruz do Calvário, o Senhor nos deu a sua vitória. O Senhor nos deu a sua vitória. Nós precisamos abrir a nossa mente para entender essa verdade e colocar em liberdade todas as áreas da nossa vida.
e colocar em liberdade todas as áreas da nossa vida. Escute aqui, a vitória na cruz, a vitória de Cristo na cruz, faz você hoje dizer basta. Basta essa situação, basta esse pecado, basta essa opressão que eu estou sentindo, basta essa situação que está me roubando de Deus, basta. Basta esses pensamentos, basta esse sentimento que eu estou sentindo, basta. A vitória na cruz faz você hoje dizer basta. Não vai ter mais condenação na minha história, não vai ter mais condenação na minha vida, não vão ter mais cadeias sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se você entende hoje essa verdade, pela graça de Deus, se posicione, porque um novo tempo de Deus chegou para a igreja do Senhor, chegou para nós, chegou para aqueles que acreditam na boa mensagem, que é o Evangelho de Jesus. Se posicione, irmão, diga basta. Fala comigo, basta! Basta! Tem hora que a gente tem que fazer isso. Não é chutar o balde e ir lá buscar de novo, não. Chuta o balde, deixa o balde para lá. Isso não vai mais te prender. Isso não vai mais amarrar você. Isso é tirar cadeias do seu pescoço. Isso é sacudir poeira, irmãos. É sacudir poeira que você está aí acumulando da jornada, da sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Se posicione para um novo tempo. Nós não tínhamos capacidade para fazer isso. Mas Jesus fez por nós. Jesus fez por nós. Eu não quero que você saia por essas portas hoje para viver a sua semana de forma normal. Para você viver a sua semana como se nada tivesse acontecido, sem transformação nenhuma. O Evangelho não é apenas palavra persuasiva, ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus. Então, à medida que você acredita nessa palavra, Deus está liberando um poder para transformar você. Deus está liberando poder para transformar sua mente, para transformar sua mentalidade, para transformar seu comportamento, para transformar suas palavras, para transformar você de dentro para fora. De dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus está nos encorajando nessa noite. Se você chegou aqui fraco para dizer, eu não tenho força para viver esse novo tempo. Eu não tenho força para viver esse evangelho. Eu não tenho força para me posicionar e começar a assumir riscos. Eu não tenho força para isso. Mas o Senhor está encorajando a tua fé, porque Ele coloca a força dEle em você. Ele coloca a força dEle em você, e como diz a palavra de Joel 3, verso 10, diga ao fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Diga que você é forte, porque Deus coloca a força dEle em você. Deus coloca a força dEle em você. Deus só quer o nosso posicionamento. Amém? Eu sei que não vai acontecer coisas extraordinárias todos os dias. Eu sou consciente disso, irmão. Amém? Eu não estou dizendo que você vai acordar segunda-feira e você vai andar sobre o fogo não vai te queimar. Não é sobre isso. Que você vai dar um mergulho no rio e as águas não vão te submergir. Não. Estou dizendo que você vai ver extraordinário todo dia. Mas você vai viver também um ordinário com Deus de forma sobrenatural. Um ordinário com Deus, um devocional. Amém? Uma vida devocional, conhecendo a Deus, amando a sua palavra, orando o Senhor, buscando Ele de todo o coração. Vai ter momentos na nossa vida que vai ter algo sobrenatural. Amém? Eu tenho certeza que cada um que está aqui já experimentou algo sobrenatural. Mas não foi todo dia. Não é? Não foi todo dia que uma bola de fogo te envolveu. Não foi. Amém? Vai ter momentos de um sobrenatural romper. Eu creio. Mas nós precisamos nos posicionar para viver o ordinário com Deus mesmo. O nosso dia a dia, reconhecendo que nós não estamos com cadeia no nosso pescoço. Reconhecendo que nessa área que eu estou tendo dificuldade, o que eu não posso fazer, o que eu não estou conseguindo fazer, o meu rei foi lá, ele já venceu por mim, ele fez no meu lugar, eu só preciso acreditar no que ele fez, e se eu acredito no que ele fez, eu não estou mais debaixo dessa opressão, eu sou livre para a glória de Deus. Livre para a glória de Deus, livre dessa mentira que você está vivendo, livre dessa vida dupla que você está vivendo, livre dessa facilidade de fazer fofoca, de falar do outro, livre desse pecado do adultério, dessa prostituição, dessa imoralidade, dessa pornografia, livre
de oportunidades que aparecem de fácil ganho, e você se entrega, você se envolve em tudo aquilo, livre, caminhando com o Senhor de forma livre. O Senhor nos chamou para a liberdade. Se o Senhor te fez livre, não retorne a lugares, não retorne a situações, não retorne a comportamentos que vão deixar você preso novamente. Em nome de Jesus. Cadê o povo livre do Senhor aqui? Diga glória a Deus. O povo livre do Senhor. O povo livre que entende que o nosso rei venceu. Essa é a boa notícia. O nosso rei venceu, aleluia. O nosso rei venceu, o nosso rei venceu. Precisamos contar isso para a cidade de Santos. Precisamos contar isso para essa Baixada Santista. O nosso rei venceu. Que os bairros dessa cidade saibam que o nosso rei venceu. Que o estado de São Paulo, que o Brasil saiba que o nosso rei venceu. Que as nações saibam que o nosso rei, ele venceu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somos um povo livre para a glória de Deus. Diga ao fraco: eu sou. Aplauda ao Senhor por isso e fica de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Solte hoje, ó. Fala para o teu irmão: tira as cadeias do teu pescoço, irmãos.